E você de casa interage com a gente. Bora lá, 45-9925-4747. Bora interagir. Em primeiro lugar, boa tarde, Grazi. Seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Já estava com saudade de você aqui no nosso Ver Mais, falando sobre esses assuntos importantes para a gente ajudar as pessoas que estão em casa também, Para né? mim é um prazer, querido, sempre. E eu queria que você começasse explicando para a gente, né? Porque o medo de escassez, qual que é a visão sistêmica desse sentimento? Até para as pessoas em casa entenderem se é bom, se não é, como que é? Então, quando a gente amplia o olhar, né? Eu gosto de falar, quando a gente fala de constelação, a gente sempre amplia o olhar. E a gente amplia observando principalmente que nós não somos sozinhos no mundo, né? A gente não é filho de chocadeira, como eu costumo dizer. A gente veio de um sistema familiar, a gente faz parte de um grande sistema, de uma grande família, e nós experimentamos o efeito de fazer parte de um sistema familiar. Então, na visão sistêmica, muitas vezes a escassez está muito relacionada a eventos do passado, que os nossos pais, os nossos avós ou os nossos bisavós experimentaram, e que hoje, mesmo que isso não seja mais um perigo ou não faça mais sentido, é como que se aquela informação ainda vibrasse dentro de nós. E Grazi, assim, mas o que pode impedir essa prosperidade? Então, primeiro a gente precisa reconhecer a atual conjuntura, digamos. Então, se a pessoa tem medo de escassez, e isso é um sentimento muito comum de muitas pessoas, primeiro é preciso identificar que existe esse medo. Sem identificar o medo, não tem como mudar de estado, não tem como prosperar. E quando se trata dessa oportunidade, desse recurso que é a constelação, a pessoa que tem muito medo de escassez e isso realmente deixa a vida difícil, é preciso buscar ajuda. E o que impede de prosperar, no caso, quando a gente considera a constelação, é que a gente, por amor a quem veio antes, é um amor cego, não é um amor que vê. A gente costuma dizer que é um amor cego, uma lealdade, uma necessidade de estar vinculado com algo do passado, que é inconsciente, inclusive. Isso faz com que a gente não consiga ir adiante, não consiga prosperar, mesmo com todas as possibilidades. E assim, Shelly, essa escassez, ela pode estar ligada, de repente, a outras situações, como o medo de escassez do trabalho, dos relacionamentos, ou o que pode estar atrás disso também? Então, quando tem um padrão de escassez experimentado pela família, ou um padrão de escassez experimentado agora, é uma vibração. É uma informação que está vibrando daqui de dentro de nós. Então, se eu tenho essa informação vibrando, ela vai se apresentar em alguma área da minha vida. E tem uma crença muito grande, e as crenças também são embasadas pelos contextos do passado, que a gente já experimentou. Tem uma crença de escassez do passado, dizendo que ou eu sou feliz no amor, ou eu sou feliz no dinheiro. Ou isso, ou aquilo, ou. Então, muitas vezes a pessoa começa a prosperar financeiramente, daqui a pouco se quebra no amor. Ou começa a prosperar no amor, daqui a pouco percebe que a prosperidade financeira não acontece. E aí se conforma. Se conforma porque a gente não pode ter tudo. E quando eu falo, claro, a gente não pode ter tudo, é uma memória de escassez. É uma crença que está vindo lá de trás. E o medo, quanto ao medo de prosperar, o que pode estar havendo ali, Shelly? Então, nesse olhar sistêmico, a gente observa que mesmo quem não conhece a família, e isso as pessoas falam, Gra, mas por que isso acontece comigo se eu nem sei da minha avó, do meu avô, não sei da minha mãe, não sei do meu pai? Uma pessoa, por exemplo, que não conhece a família, que tem casos. Independente de a gente conhecer ou não o nosso sistema familiar de origem, existem informações que impactam a nossa vida e movimentam a gente, de maneira inconsciente, a fazer determinadas coisas. E nós temos uma dificuldade de experimentar algo muito diferente do que aquilo que é comum nas gerações anteriores. Por exemplo, se eu começo a me dar bem, começo a trabalhar bem, meu relacionamento vai bem, começo a ganhar dinheiro,
e isso não é uma verdade no meu sistema. Os meus pais nunca prosperaram ou não tiveram um relacionamento bem sucedido. Experimentavam escassez mesmo no relacionamento, no dinheiro, não tinha uma vida bem sucedida. Então é como se a gente sentisse muita culpa por prosperar, quando aqueles que estão tão próximos da gente não tiveram essa oportunidade. E essa culpa faz com que a gente até perca aquilo que conquista. Você já ouviu falar alguma pessoa falando assim, sabe que eu ganhei um dinheiro, mas de repente quebrou a máquina, quebrou o liquidificador, meu carro pifou, e de repente tem que pegar aquela grana que recebeu para sanar um monte de furo que nem existia. Por quê? Inconscientemente, a gente está tão relacionado com o nosso sistema que a gente perde para continuar igual. Isso a gente chama de amor cego. Isso acontece bastante também, né? Mas muitas pessoas também têm uma visão, Shelly, que errada do dinheiro, como se ele fosse sujo, que ele é impuro. Por que acontece muito isso também? Sim, são essas crenças relacionadas aos ambientes onde a gente foi criado. Toda a nossa experiência de presente e futuro, ela é criada no passado. Então, a única chance que a gente tem é aqui e agora entender como essas coisas funcionam e tentar resolver. Por quê? Aquilo que eu ouço desde a minha infância dentro da minha casa me define. E é muito difícil a gente mudar um padrão de crença, dessas crenças de base, mesmo sabendo que não faz sentido. Porque a gente sabe que o dinheiro não é sujo. A gente sabe que os ricos também vão para o céu. A gente sabe que uma pessoa que de repente começou a ganhar muito dinheiro, pode ser que ela não esteja fazendo tramóia. Só que a primeira percepção que vem é aquilo que a gente ouviu enquanto era criança. Está fazendo algo errado para ganhar dinheiro. Tipo, se eu prosperar muito rápido, vão achar que eu estou burlando a lei, vão achar que eu estou fazendo uma falcatrua. E esse medo do julgamento é o que mais trava a vida da gente. O medo do julgamento faz a gente ficar na pobreza, faz a gente dar manutenção para essa memória da escassez. E assim, Shelly, como que diante da constelação sistêmica pode mudar essa realidade para as pessoas poderem entenderem, crescer, né? E viverem, né? Sim. Então, primeiro, Mauro, só para clarificar, constelação, muitas pessoas não sabem direito o que é e têm muito preconceito. Então, constelação não é religião e não está atrelado a nenhuma religião. Constelação, por mais que as pessoas pensam e falam que é terapia, não é terapia. Constelação é um método, que a gente chama de método fenomenológico, que auxilia as pessoas a encontrarem soluções. Na língua alemã, que é a origem da constelação alemã, o nome constelação é Familienstellung, que significa organizar o sistema familiar, organizar o sistema, organizar quem pertence ao sistema. Então não tem nada de esotérico, não tem nada de místico, não tem nada de nada. É um método que auxilia a gente a encontrar soluções. E o efeito desse método, ele é terapêutico. Por quê? Porque cura. Não é terapia, mas tem efeito terapêutico. É a coisa mais linda. Então, eu convido as pessoas que não conhecem ainda a constelação a se informarem, mas buscarem uma informação com bastante embasamento, assim, para não confundir. E o que a lei do pertencimento tem a ver com medo de escassez ali? Então, a constelação ela nos ajuda então a ampliar o olhar. O pertencimento é uma das leis sistêmicas. E essa lei sistêmica, ela diz, todos pertencem. Então, quando a gente... vai ser difícil explicar tudo numa vez só, mas eu vou tentar explicar rapidinho. Quando a gente experimenta a violação do pertencimento, a gente tende a repetir um padrão. Por exemplo, se você é o meu pai e você se quebrou lá, perdeu tudo, perdeu dinheiro, não foi um bom marido para minha mãe, eu vou olhar para você e falar, meu pai, ele era mau, meu pai nunca prosperou, meu pai não tinha a cabeça no lugar, meu pai não era um bom marido. Esse julgamento em relação ao pai representa uma exclusão, porque esse cara aí que é o meu pai, não serve para ser meu pai, porque um bom pai, ele seria próspero, ele seria um bom marido, ele seria um bom pai. Então, esse julgamento que eu tenho para o pai faz com que eu exclua ele.
toda vez que eu excluir algo, ou eu julgar algo, aquilo que eu excluo se faz representar na minha experiência. Então, a lei do pertencimento, ela diz, todos pertencem. Se eu excluo, aquele que pertence vai se fazer representar na minha vida, até numa outra circunstância. Por exemplo, eu posso casar com um cara que eu acho que é um cara ideal, daqui a pouco ele está tendo o mesmo comportamento que o meu pai. Por quê? Porque eu preciso trazer de volta aquilo que eu excluí. Eu tenho medo da escassez que os meus pais passaram quando eu era criança. Se eu não resolver isso, eu vou reproduzir esse medo da escassez e o efeito do medo da escassez na minha vida aqui e agora. Mas, Shelly, agora me tira uma dúvida aqui, porque muitas pessoas pensam que o que aconteceu no passado, né, não interfere aqui agora. Mas não é bem assim não, né? Não. Como você está falando, aí interfere e muito, né? Tem uma frase do Bert Hellinger, Mauro, que é bem legal. Essa frase diz assim, nós somos muito mais leais do que livres. E isso quer dizer, a gente não é tão livre quanto a gente imagina. E esse tal de livre-arbítrio que a gente tem livre-arbítrio, mas ele é bem estreito, bem estreito. E a gente está intimamente conectado com todo o nosso sistema. Todo o nosso sistema. Tudo que aconteceu dentro da família dos meus pais, os seus irmãos, os seus pais, né, os meus avós, os bisavós e os eventos que aconteceram no passado interferem, sim, na nossa disponibilidade em viver a nossa